Não, você pode abrir sua Bíblia comigo lá no Salmo 42 e 43. Eu já vou explicar o porquê destes dois textos, destes dois salmos. Nós temos visto, a respeito dos salmos, são salmos aleatórios, salmos mais conhecidos, e hoje nós vamos nos atentar a estes dois salmos. E vocês vão entender à medida que a gente for avançando, por que dois salmos, Salmo de número 42 e 43. Hoje o tema é quando a alma abate. Quando a alma abate. Salmo 42 e 43 diz assim: Para o mestre de música, um poema dos coraitas. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, o Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. 43. Faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Esse Salmo 42 e o 43, ele é considerado, na verdade, como um único salmo, do 42 sendo o clamor, então, do salmista, e o 43 sendo ele respondendo aquilo que ele deve fazer então diante do seu clamor.
O que fazer quando a sua alma está abatida de uma forma que você não enxerga a saída? Talvez você esteja sentindo assim neste exato momento. Uma dor no seu coração e na sua alma que parece que nada mais faz sentido. A depressão e a angústia profunda, na maioria das vezes, elas são incompreensíveis para quem olha de fora e às vezes também para quem está sentindo. A gente não entende muitas vezes os nossos sentimentos. De repente vem uma angústia no coração, de repente começa a vir uma depressão e às vezes até mesmo sem motivo, aparentemente sem motivo. Nessa exposição dos Salmos 42 e 43, nós veremos um homem de Deus em crise. Este homem não está apenas triste, possivelmente ele está aqui exilado, está cercado de inimigos e está sentindo-se esquecido por Deus. Possivelmente aqui é um salmo escrito após o povo de Israel ter sido cativo, ter levado cativo para a Babilônia. Contudo, este salmo nos ensina uma disciplina espiritual para as nossas vidas. Quando nós estamos nos sentindo tão tristes, o que nós devemos fazer é parar de ouvir a si mesmo e começar a falar consigo mesmo. Nós somos acostumados a falar com Deus e nada de errado quanto a isso. Nós oramos ao Senhor. Mas há uma disciplina que nós devemos considerar também e sempre fazer, que é falar conosco mesmo, falar consigo mesmo. É olhar para dentro do meu coração, olhar para dentro do nosso coração e começar a se perguntar: por que eu estou me sentindo assim? Por que essas coisas estão acontecendo? O que está acontecendo com o meu coração? E isso é sondar o nosso próprio coração. Nós veremos então qual que é o processo de nós olharmos para dentro de nós mesmos, olharmos para a nossa alma, percebemos a nossa necessidade e então clamarmos ao Senhor. Primeiro ponto da mensagem aqui, versículo de 1 a 4, eu vou caminhando aqui, a gente não vai ler novamente, mas eu vou caminhando para a gente ganhar tempo aqui também. Mas versículo de 1 a 4, ele fala sobre a alma sedenta. A alma sedenta. O salmista, ele começa descrevendo uma sede desesperada. Eu não sei se você já ficou com sede, né? É difícil a gente ter sede. A gente sente ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, passa algumas horas, talvez sem beber água, mas não sei se você já passou por um tempo de ficar 2 ou 3 dias sem beber água. A ideia aqui é essa sede desesperada, que talvez você nunca tenha passado. Por isso ele usa a imagem de uma corça ou de um veado, que em meio à seca ou fugindo de predadores, ele busca intensamente por águas correntes. Ele busca por água, ele passa sede. Ele diz: a minha alma é como essa corça, este animal que corre para encontrar água, mas muitas vezes não encontra. A maior dor do salmista não é aqui a perseguição política, não é a perseguição contra Israel, mas a distância espiritual que ele estava de Deus. Ele diz: a minha alma tem sede. Mas o detalhe que ele coloca aqui é que ele tem sede do Deus vivo. A minha alma tem sede do Deus que vive. No verso 3, ele diz que as suas lágrimas foram o seu sustento de dia e de noite, foram o seu alimento de dia e de noite. Meus irmãos,
a depressão, a angústia, ela tira o nosso apetite para coisas comuns da vida e nos alimenta com a nossa própria dor. Nós, meus irmãos, nos angustiamos tanto que muitas vezes não sentimos nem vontade de comer. A única vontade que nós temos é de chorar. Nós também sentimos saudades, e como ele coloca aqui, eu sinto saudade da época em que eu levava o povo, em que junto com o povo eu ia até a casa de Deus. A peregrinação, como ele diz aqui, versículo 4, quando eu me lembro dessas coisas, choro angustiado, porque eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão, a peregrinação à casa de Deus. Mas esse povo ele estava longe da casa de Deus. A casa de Deus estava distante. Eles estavam morando agora junto com povos inimigos. Eles não tinham mais acesso à casa de Deus. Ele se lembra disso. Nós nos sentimos saudades quando nós estamos angustiados da época em que estávamos bem. Da época em que estávamos bem. A memória de tempos melhores do passado pode até ser um consolo para nós. Mas aqui para ele está sendo como um gatilho de dor, em que você lembra dos tempos passados, como era bom aquela época em que eu não sentia tanta dor. Como era bom aquela época em que eu era mais jovem, não sentia dor nas costas, não tinha tanto problema de saúde, não tinha esses problemas graves na minha família. Como é bom! A gente se lembra dessas coisas do passado e nos traz muita tristeza por nos lembrar destas coisas. Ele sente falta da comunhão comunitária. O salmista sente falta de quando as coisas estavam bem, quando as coisas estavam simplesmente bem. A nossa alma, ela sente falta de Deus. Às vezes o que diagnosticamos como um problema meramente emocional é, na verdade, uma sede profunda pela presença do Senhor, que foi negligenciada ou interrompida pelas crises da vida. Primeiro ponto, então, a alma sedenta. Segundo ponto da mensagem, ele vai falar, então, bichinho bem aqui no óculos, ele vai falar sobre a alma esquecida. A alma esquecida. Do 6 ao 10, ele fala sobre isso. O salmista agora, ele mergulha mais fundo no seu lamento. Ele sente como se estivesse se afogando cada vez mais. O versículo 7 é uma das descrições mais fortes de angústia. Ele diz: abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Ele sente que as ondas de Deus estão passando por cima dele. Ele não vê Deus como um salvador neste momento, mas como aquele que permitiu que essas tempestades acontecessem. Por isso, ele mesmo pergunta no versículo 9: por que, Deus, você esqueceu de mim? E esse é o nosso sentimento muitas vezes. Por que, Deus, você se esqueceu de mim? Mas, meus irmãos, esse é um pensamento errado. A gente se angustia tanto na nossa vida que a gente se pergunta isso, mas será que é isso que nós devemos perguntar ao Senhor? Achamos que Deus se esqueceu de nós, como se Deus pudesse se esquecer de qualquer coisa. Mas a realidade é que Deus não se esquece de nada. Deus não se esquece nem de um fio de cabelo da nossa cabeça que cai no chão. Ele sabe, Ele se lembra. A gente que se esquece da nossa vida. Mas Deus sabe cada milésimo de segundo da nossa vida. Então, ele pergunta, ele diz que as pessoas ao seu redor começam a perguntar para ele: onde está o seu Deus? No versículo 10. E essa pergunta é um golpe mortal no nosso coração. A sensação de abandono por Deus ela é comparada com uma ferida mortal
nos ossos. A angústia não é somente mais interna, mas é para que todos que estão ao seu redor consigam enxergar. Todos percebem e zombam da tristeza e se perguntam: cadê aquele homem? Cadê aquele homem que Deus tanto ajudava no passado? Cadê aquele povo que Deus tanto abençoava? E agora esse povo está sendo levado cativo. E agora esse povo está sendo destruído. Cadê? E as pessoas perguntam na sua rua, na sua família: ué, você não era aquele crente que ia tanto na igreja, que fala tanto de bênção, e agora aí está passando por essa doença, e agora está passando por essas adversidades, por esse sofrimento? Aonde está o seu Deus? Cadê o seu Deus que não te ajuda agora? Meus irmãos, o inimigo, ele faz isso desde esses tempos do salmista e faz isso conosco até hoje. Ele pergunta para nós: aonde está o seu Deus? Mas no meio desse caos, o versículo 8, ele surge como uma coroa de esperança. Ele diz: conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, e de noite seja comigo a tua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Ao Deus que me dá vida. Mesmo sem ver a saída, ele está aqui reconhecendo, está lembrando, reconhecendo que a oração e o louvor são os meios pelo quais Deus sustenta o abatido. Imagina essa cena onde ele está aqui em uma crise tão grande espiritual, mas de repente, obrigado, irmã, de repente ele se vê no meio do povo, ele começa a cantar, ainda que triste, mas começa a cantar o Senhor. Nós cantamos aqui essa canção, Bondade de Deus, e muitas vezes cantamos com o coração tão angustiado, mas ainda assim estamos cantando ao Senhor e nos lembrando que Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. E aqui ele começa então a se lembrar que apesar da sua alma estar sedenta, que parecer que a sua alma está escondida, está esquecida, mas na realidade ela não está esquecida. E ele começa a se lembrar dessas verdades. Nós olhamos então para o Salmo 43. Daqui a pouco a gente vai olhar para alguns outros pontos aqui, voltar. Mas o Salmo 43, ele diz então que finalmente a sua alma é socorrida. Primeiro, a sua alma está abatida, a sua alma está sedenta. Segundo, a sua alma parece esquecida, mas agora finalmente a sua alma é socorrida por Deus. A resposta ao seu clamor está neste Salmo 43. A alma pede por uma intervenção externa e é respondida por Deus. No versículo 1 e 2, o salmista pede para Deus defender a sua causa diante dos inimigos, que eram um povo infiel, traidor e perverso. Ele faz isso porque tem colocado Deus como a sua rocha. E repete a mesma frase do versículo 9, do 42:9. Ele diz: eu devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? É isso que o Senhor escolheu para mim? Eu devo sair por aí, oprimido e vagueando? Mas no versículo 3, deste Salmo 43, o salmista pede: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. No meio da depressão, no meio de momentos em que estamos abatidos, a nossa percepção da realidade, ela fica escura, ela fica turva, parece que tudo fica meio apagado. Mas nós precisamos da palavra de Deus, que é a verdade. Nós precisamos do Espírito Santo, que é a luz, para nos guiar de volta ao altar de Deus. Por isso ele antecipa o momento em que um dia
ele vai poder voltar e chegar ao altar. E essa será então a sua excessiva alegria, como diz o versículo 4. Ele sabe que o fim da sua jornada não é o abismo. O fim da sua jornada é a presença do Pai, é a presença de Deus. E por isso, o salmista, ele repete um refrão. E é esse último ponto aqui, que é sobre a alma ensinada. A alma ensinada. No capítulo 42, versículo 5, versículo 11, e no capítulo 43, o versículo 5, ele repete exatamente a mesma frase, em que ele diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele repete esta mesma frase 3 vezes aqui. É como se fosse o refrão desta melodia, desta música. Neste salmo, nesse refrão, então, ele nos ensina o segredo. Ele para de lamentar para Deus e começa agora a pregar para si mesmo. E nos ensina o que devemos fazer quando passarmos por momentos de extrema angústia. O que devemos fazer quando passamos por esses momentos? Primeiro, nós devemos nos autoexaminar. Nos autoexaminar. Ele pergunta: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele questiona as suas emoções. Ele sonda o seu coração para saber de onde vem toda esta angústia. De onde vem isso que eu estou sentindo? De onde vem isso? Ainda que seja algo confuso ou não tenha respostas, ainda assim, ele não aceita essa sua condição. Ele diz: eu estou abatido nesse momento, mas eu ainda assim vou me alegrar. Ainda assim eu vou me alegrar. E é isso que nós devemos fazer. Eu tenho que olhar para dentro de mim e pensar: de onde vem essa tristeza? Talvez venha de alguma coisa, mas se não vier, se é só um sentimento interno, eu tenho que então trazer esperança ao meu coração. E por isso que o segundo ponto, primeiro é autoexaminar, segundo é ordenar a nossa alma, mandar na nossa alma. Ele diz: espera em Deus. Espera em Deus, ponha a sua esperança em Deus. Ele ordena, ele está olhando para si mesmo. Lembra que aqui é uma conversa entre ele mesmo. Ele está se ordenando, está dizendo assim: minha alma, ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança em Deus. Ele ordena que a sua vontade se submeta à soberania divina. Ele manda que a sua alma espere em Deus. Confie no Senhor, jogue toda a sua esperança, a sua ansiedade em Deus. Isso se chama autocontrole. Pegar as rédeas da nossa alma e falar: não sinta-se assim. Ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança no Senhor. E terceiro ponto, nós devemos então colocar a nossa esperança no futuro. Devemos colocar a nossa esperança no futuro. Ele encerra dizendo: ainda assim o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Esta é a declaração de que a dor é temporária. Ainda assim, nós vamos louvar o Senhor. Ainda que neste mundo só haja sofrimento para nós, ainda que este mundo só haja dor, ainda assim poderemos um dia louvar ao Senhor, seja aqui na terra ou seja no céu. Devemos lembrar que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. É o que Paulo diz em 2 Coríntios 4,17. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória
eterna. E essa é a nossa esperança. Que ainda que soframos aqui na terra, um dia teremos uma alegria eterna no céu. E isso deve trazer alegria ao nosso coração, desde já. Para encerrarmos, então, concluímos a nossa mensagem. A grande ideia, o resumo deste texto, é que a nossa alma, por mais sedenta, abatida e esquecida, deve ser ensinada a aguardar em Deus até o dia em que iremos louvá-lo. A nossa alma, por mais sedenta, abatida e esquecida, deve ser ensinada a aguardar em Deus até o dia em que iremos louvar o Senhor plenamente. 1 Coríntios 15, 19, ele diz que se a nossa esperança se limita a esta vida e ao bem-estar imediato, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O Salmo 42 e 43 nos aponta para Cristo Jesus, nos aponta para a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Jesus é o homem de dores, que no Getsêmani sentiu a sua alma profundamente triste até a morte, para que nós nunca mais fôssemos abandonados por Deus. Meus irmãos, nós temos Deus presente em nossas vidas, nós temos Deus conosco, nós temos o Emanuel, nós temos o Espírito Santo conosco, e não precisamos ficar abatidos, porque temos o Senhor em nosso meio. Para encerrarmos então com aplicações finais, primeiro, não ouça apenas a sua dor. Quando você está abatido, não apenas seja vencido pela sua dor. Fale com a sua dor, fale com a sua alma. Use a verdade de Deus para confrontar os seus sentimentos. Infelizmente, nós vemos que a psicologia atual, ela diz assim, olha, não tem como você lutar contra os seus desejos, não tem como você lutar contra os seus sentimentos, não tem como você vencer, não tem como você ter controle da sua vida. Isso é mentira, porque nós podemos muito bem olhar para as nossas próprias vidas e falar, você não vai se sentir assim, você vai enfrentar isso. Olhe para a sua alma, fale com a sua alma, diga verdades, lembre-se de Deus, diga para você mesmo, Deus te ama. Diga para você mesmo, Jesus morreu por você na cruz do Calvário, para que você tenha uma esperança de vida eterna. E ainda que você esteja abatido, diga para você mesmo, vá para o Espírito Santo, ore ao Senhor, dobre os seus joelhos ao Senhor, diga isso para a sua alma. Segundo, também não dê falsas esperanças a si mesmo. O aconselhamento bíblico, ele não promete que tudo vai ficar bem. Infelizmente, quando é colocado muitas vezes algum pedido de oração nos grupos de igreja, infelizmente muitas pessoas colocam assim, olha, vai ficar tudo bem, já deu certo. Meus irmãos, não tem como a gente saber disso. E por mais que a gente coloque com uma esperança, uma esperança, olha, vamos estar orando, vai dar certo, e esse é o nosso desejo, mas a realidade, meus irmãos, é que não dá para saber se vai dar certo ou não. Nós não sabemos do futuro. O que nós podemos fazer se Deus quiser, vai dar certo. Vamos orar para isso acontecer. Vamos orar para que Deus responda às nossas orações. Vamos colocar a nossa confiança em Deus. Vamos orar para que seja feita a vontade do Senhor. Então, ainda que não fique bem, ainda que não seja a resposta que você espera, ainda assim, Deus promete ser o nosso auxílio, a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso auxílio bem presente na adversidade. Deus promete que Ele vai estar do nosso lado,
que Ele vai nos ajudar. E é uma promessa. E a gente pode até dizer, olha, vai dar certo. Mas quando vai dar certo? No céu. Ainda que a gente passe por qualquer problema aqui. Nós podemos dizer que vai dar certo no sentido de que, no final, de fato, tudo vai dar certo. Porque no final, se Deus assim permitir, seremos salvos, iremos para o céu. Por isso, terceiro, nós devemos manter a perspectiva eterna. O ainda o louvarei pode também se referir à nossa ressurreição. Um dia, toda lágrima será enxugada. Um dia, toda sede da nossa alma será saciada por Deus. Essa é a nossa esperança. De que um dia não seremos mais como a corça que anseia por águas correntes. Um dia a nossa alma não terá mais sede do Senhor, porque nós teremos a própria presença de Deus em nosso meio, porque nós veremos com o Senhor no céu eternamente, e nós estaremos com o Senhor, e Ele vai ser como o rio, como uma água que jorra vida para nós eternamente. E nós podemos desfrutar disso para todo sempre. Mantenha a esperança eterna. Ainda que neste mundo haja sofrimento, mas nós podemos dizer, nós ainda louvaremos ao Senhor eternamente, porque Ele é o nosso Salvador e o nosso Deus. Vamos orar. Ó Pai, pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a clamar pelo Senhor. Nos ajude a ter sede de Ti. Nos ajude a sondar o nosso coração e perceber as angústias que passam lá dentro. Nos ajude a perceber o quanto a nossa alma necessita de Ti. E nos tire, ó Deus, deste lugar de solidão, nos tire desse lugar de depressão, de angústia. Nos traga, ó Pai, para a Tua presença, nos traga para a Tua alegria, para que nós possamos nos alegrar no Senhor, para que nós possamos louvar ao Senhor com alegria, meu Deus. Eu te peço que o Senhor nos ajude a sondar a nossa alma, falar a ela, exortá-la, para que ela não se sinta angustiada com este mundo mau, mas sinta-se alegre, porque ainda que a gente viva neste mundo que jaz o maligno, o Senhor nos salvou. Nós temos a esperança de vida eterna, temos a esperança de que nem a morte nos vence mais, porque Cristo já venceu a morte. E ainda que a gente morra, ainda assim poderemos viver, porque Ele vive. Podemos crer no amanhã, porque o Senhor vive. Nós podemos crer que um dia também viveremos com Deus nos céus. Essa é a nossa esperança e é isso que nós queremos colocar diante do Senhor. Preencha, ó Deus, o nosso coração com a Tua palavra, para que possamos sempre nos lembrar da Tua palavra, deste salmo, em momentos de angústias, momento em que nossa alma sente sede de Ti. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Amém.